Queridos alunos, meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu vou postar no portal algumas orientações sobre os exercícios dessa semana e vou postar esse videozinho para aproveitarmos para a gente falar um pouquinho do material que eu postei a semana passada para vocês e do material desta semana. Então, eu sei que não é da forma que nós gostaríamos, a situação acaba que tá difícil aí para todos nós, mas eu vejo que o mais importante nesse momento é que nós sejamos resilientes para nos adaptarmos a uma situação que pegou não só nós do mundo acadêmico, mas o mundo todo de surpresa, e eu tenho certeza que juntos a gente vai superar esse momento difícil, e isso serve para a nossa reflexão, aproveitar um pouquinho nossos familiares, ver que muitas vezes coisas que a gente não dá tanto valor têm uma importância muito grande. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de direito, até para vocês aproveitarem esses dias aí que vocês estão tendo para colocar o material todo em dia, estudar. As dúvidas que vocês tiverem, pode me dar um alô, seja pelo meu telefone, seja por e-mail, que eu estou à disposição. Na semana passada eu postei um material falando de forma geral dos direitos e garantias fundamentais. E aí eu tô até com os slides aqui. Todas as aulas, vocês vão reparar, a gente vai tratar dos direitos fundamentais essa semana e na próxima, porque a gente vai ver detalhadamente cada uma das gerações que nós temos de direitos fundamentais. E hoje, quando a gente percebe na doutrina, nós temos 5 gerações ou dimensões dos direitos fundamentais, certo? E aí fica fácil de nós entendermos a quarta e a quinta geração dos direitos fundamentais, estudos mais recentes que a gente vai ver na semana que vem. A primeira, a segunda e a terceira, e hoje nós vamos nos ater especificamente à primeira geração dos direitos fundamentais, e eu vou falar um pouquinho de forma geral, que foi a aula da semana passada. E aí vocês vão perceber que todas as aulas eu vou colocar um slide lá que fala que os direitos fundamentais eles estão do artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição. E ele é dividido em 5 capítulos, que são os direitos individuais e coletivos, e é esse que nós vamos estudar hoje, que estão dispostos no artigo 5º especificamente, porém, ao longo de toda a Constituição a gente tem outros direitos individuais e coletivos, e direitos esse que foram alçados à condição de cláusulas pétreas, conforme a gente já viu lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E aí a gente tem os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os direitos relacionados à participação em partidos políticos e a sua existência e organização. Então, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente tem que ter a ideia que esses direitos surgiram muito relacionados ao que nós vivenciávamos no mundo quando a gente percebeu a existência do surgimento do constitucionalismo. E aí a gente já falou bastante disso nas aulas passadas. E aí a gente faz a ligação dos direitos fundamentais com as dimensões que nós temos. A primeira dimensão, que são os direitos relacionados à liberdade individual de cada um, que é o que a gente vai ver nessa aula, está ligada ao primeiro princípio da Revolução Francesa, que é a liberdade. Depois a gente tem os direitos de segunda dimensão, que são direitos sociais relacionados à questão da igualdade. E os direitos de terceira dimensão, a gente tem a correlação entre eles e o ideal de liberdade. Por isso que nós falamos que o lema da Revolução Francesa era liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente consegue fazer a ligação dessas 3 dimensões. A gente tem a quarta e a quinta, mas são algo
é algo novo que a gente vai tratar mais especificamente na aula da semana que vem. E aí, olha só que interessante, quando a gente tem a questão da primeira dimensão, os direitos relacionados à liberdade, a gente tem que ter a ideia que é o quê? A não interferência estatal na liberdade individual de cada um. Por isso que quando a gente pega e faz a leitura lá do artigo 5º, nós temos a questão da propriedade privada, o próprio caput do artigo 5º traz uma série de direitos, direito à imagem, direito à honra, justamente para garantir uma eficácia vertical desses direitos fundamentais, que seria o respeito da administração pública, a não interferência individual de cada um, e aí a gente fala de eficácia também horizontal, que é a possibilidade de igualdade entre cada um de nós no âmbito particular do indivíduo. Então a gente tem uma dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, que são aquelas relativas ao sujeito, que é o direito de proteção, né? O direito, o sujeito, que é o destinatário da norma. E aí a gente tem direitos de proteção, que são direitos negativos, e de exigência de prestação, que são direitos positivos do indivíduo, de cada um de nós, em face do poder público. Então a gente tem uma dimensão negativa, que são os direitos de proteção, e uma dimensão positiva, que é a exigência de prestação por parte do poder público. Como nós temos o exemplo, o acesso de todos ao poder judiciário, inciso 35 da nossa Constituição. E aí a gente tem, seria uma dimensão positiva, a prestação por parte do Estado. Por outro lado, a gente tem a questão da liberdade individual de cada um e o direito de propriedade privada. Seria uma espécie de direito negativo, que não autoriza o Estado, salvo os casos de desapropriação. E aí a própria Constituição traz quais são essas possibilidades. Então a gente tem essa dimensão subjetiva, mas a gente também tem a dimensão objetiva, que nada mais é do que o conjunto de leis que reforçam a ideia de Estado democrático de direito, que é o princípio básico da nossa Constituição. E aí a gente percebe que a criação, o surgimento desses direitos de primeira dimensão, eles possibilitam a defesa do cidadão em face do Estado, da não interferência estatal na liberdade individual de cada um, e eles surgiram dentro do nosso ordenamento jurídico nos séculos 18 e 19, justamente para reforçar a ideia que nós tínhamos do que? Do Estado liberal que vinha surgindo. Nós tínhamos estados totalmente totalitários, onde o indivíduo ele não tinha direito à liberdade nenhuma, e aí justamente para reforçar essa ideia do surgimento do Estado liberal, é que a gente percebe também o surgimento desses direitos individuais, direitos relacionados à liberdade individual de cada um, justamente para proibir a intervenção estatal na liberdade individual de cada um. E aí a gente tem mais de 70, são 78 incisos lá no artigo 5º. E é importante que os direitos individuais relacionados à liberdade não estão só dispostos no artigo 5º. A gente acha artigos ao longo de todo o texto constitucional que trata da questão das liberdades individuais. Porém, os principais e mais importantes estão dispostos no artigo 5º ao longo dos 78 incisos que a Constituição nos traz. E aí olha só que interessante. Quando a gente encontra conflito entre os direitos fundamentais, o Poder Judiciário vai sempre se valer
de uma técnica que nós chamamos de ponderação. E aí nós até já falamos disso um pouquinho na aula, que é o quê? Imagina só, a gente tem lá no artigo 5º a liberdade de expressão. Porém, nós temos o direito também individual à nossa honra e à nossa imagem. E aí, como é que a gente faz quando a gente encontra? E hoje em dia, o momento é muito propício para essa nossa reflexão, porque a gente tem a internet aí como ferramenta que dá voz a todo mundo, porém, nem sempre as pessoas se expressam da forma como deveria. Então, olha só que interessante. Quando a gente tem um conflito entre direitos fundamentais, o legislador e na verdade, o poder judiciário, quando recebe uma situação dessa, ele vai se valer da questão da ponderação, justamente para verificar qual dos direitos individuais foi mais lesado. Por isso que eu tenho sim o meu direito à liberdade de expressão, mas isso não me dá o direito de ofender a integridade, a honra e a moral do meu par, do meu indivíduo. Então, quando existe esse conflito, a gente tem sempre essa técnica que nós chamamos de ponderação, onde se vai valorar quem agiu com abuso do seu próprio poder, com quem agiu sem o zelo necessário. E aí, para finalizar, vocês vão perceber nos slides que a gente tem também uma questão muito importante hoje, que é a questão das ações afirmativas por parte do Estado, que são ações que visam a reduzir a desigualdade que existe até em razão da nossa própria sociedade, do nosso próprio desenvolvimento social. E aí um exemplo que nós temos são as questões das cotas raciais, que a própria, dentro de concursos públicos federais, nós temos a possibilidade de não só concurso, mas vestibular também, a questão de uma margem que é reservada justamente no sentido de ações afirmativas por parte do Estado para minimizar as desigualdades sociais em razão da própria evolução da sociedade. Então, eu vou até aproveitar esse tema das ações afirmativas e vou fazer uma questão voltada para essa nossa reflexão. Deem uma olhadinha nos slides. As dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem contar comigo e espero que vocês aproveitem a aula, a leitura, leem a Constituição também. A gente tem lá 78 incisos do artigo 5º, deem uma olhadinha neles e deem uma olhadinha no material. O que vocês precisarem, eu estou à disposição, vai ser um prazer ajudá-los e eu espero que logo logo nós possamos nos encontrar aí pessoalmente. Fiquem com Deus e bom estudo para todos vocês.